E aí, meu querido, seja muito bem-vindo a essa aula. Professor Diego chegando mais uma vez. Se você está aqui através desse vídeo pela primeira vez, tá? Já vai deixando um like aí no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar as próximas videoaulas que vão vir sobre o assunto de manobras cirúrgicas, tá? A gente não vai abordar todo, né, o assunto de manobras cirúrgicas nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar aí com 1h30, né, 1 hora. Então o assunto é muito grande, então a gente vai particionar aqui os vídeos, tá, da manobra cirúrgica para poder a gente seguir de uma forma mais tranquila, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diérese, tá? E nos vídeos posteriores, né, a gente vai abordar as outras etapas das manobras cirúrgicas. Fechado? Então, como eu falei para você, né, as manobras cirúrgicas, elas giram basicamente em 4 etapas, tá? A primeira delas que é a diérese, tá certo? A primeira delas que é a diérese, a segunda que é a exérese ou exérese, tá certo? A terceira é a síntese e a quarta é hemostasia, tá? Então hoje a gente vai falar da diérese. Então fica aí ligado, não sai do vídeo, tá? Porque aí a gente vai falar aqui um pouquinho de algumas dicas clínicas que você não deve perder, fechado? Afinal, professor, né? O que se trata de diérese? O que é diérese, né? Diérese nada mais é do que separação do tecido, né? A gente vai abrir a ferida operatória, tá? Para que depois, né, a gente venha divulsionar, né, esse tecido em que a gente está fazendo a incisão, tá certo? Então o objetivo dessa diérese, tá certo, é basicamente esse, separar os tecidos. E a gente vai ver mais para frente que a separação não é somente, né, aqui da mucosa com o osso alveolar subjacente, né? A gente tem a odontosecção também, que é uma diérese, tá certo? Então é só para você ter ideia, tá? Então, o objetivo da diérese nada mais é do que a separação do tecido, fechado? Para a gente começar, tá? Já vou dizer para você aqui a posição correta, tá certo? Do momento em que a gente vai fazer a incisão com o cabo e a lâmina de bisturi. Beleza? Então sempre tente, tá certo? Fazer a primeira incisão no tecido, tá? Com o cabo a 90 graus com o tecido, tá certo? Aqui a gente tem um tecido, né? Ó, e tente sempre entrar com o cabo a 90 graus, certo? Eu sei que é difícil muitas vezes, tá certo? Principalmente quando a gente vai fazer, né, as exodontias de dentes inclusos lá do terceiro molar, né, que é uma região bem, anatomicamente falando, bem acidentada, né, tem a limitação de abertura de boca do paciente, então tem uma série de fatores que dificultam, né, mas sempre tente entrar a 90 graus com o plano do tecido, tá certo? Para que depois você venha, né, trazendo aí a lâmina, tá? E terminando também, tá certo? No ângulo de 90 graus. Por que, professor, fazer isso, né? Simplesmente com o objetivo de a gente não provocar uma meia-lua no nosso retalho, tá certo? Se você entrar com a lâmina de bisturi, nesse sentido, principalmente a lâmina 15, 15C, tá certo? Porque ela tem uma conformação, como você pode ver, angulada aqui, ó, tá? Ó, ela não tem uma ponta, tá certo? Uma ponta reta, tá? Como uma lâmina 11, por exemplo, tá certo? Então ela tem uma certa angulação aqui que vai fazer que se eu não entrar com essa lâmina no ângulo de 90 graus, ela vai ficar com o meu retalho angulado. Isso aqui pode, no momento da divulsão, provocar uma laceração no meu tecido, certo? Então sempre tente, né, entre 90 graus, depois tracione para fazer aí, né, a incisão e termine a 90 graus. Fechado, tranquilo? Então essa é a primeira dica que eu dou para você, tá? E aí, né? Quais são os critérios para a gente executar um bom retalho, né? Na diérese a gente faz basicamente esse processo aí, né? Vários processos aí de elaboração de retalho, né? Então é fundamental você ter uma boa amplitude, tá certo? Porque você precisa ter acesso ao local em que você vai trabalhar, né, as próximas etapas cirúrgicas. Então é fundamental que você tenha um bom retalho com uma boa amplitude, tá? E uma outra dica que eu deixo aqui para você é que as margens elas devem repousar em tecido ósseo sadio. A margem do retalho ele deve repousar em tecido ósseo sadio. Por quê? Porque se
eu não tiver um tecido ósseo sadio aqui, né, logo embaixo do meu retalho, fatalmente eu vou ter uma deiscência de sutura lá na hora que eu for fazer, né, a minha síntese, né, a minha sutura. Fechado? Então planeje um retalho para que você saiba que quando você terminar seu procedimento, né, você vai fechar de novo o seu retalho, né, e você vai conseguir aí uma boa cooptação do retalho, né, através da síntese, e que esse retalho vai repousar no tecido ósseo, né, sadio. Beleza? Então essa é uma dica fundamental aqui para que a gente tenha uma boa cicatrização, né, e um bom pós-operatório aí para os nossos pacientes, tá bom? E aí, né, outra que informação extremamente importante, tá? Nós devemos executar bem um retalho, porque se a gente não fizer um retalho da maneira correta, com os princípios corretos, a gente pode provocar uma necrose daquela porção do retalho que a gente está executando, tá certo? E aí, né, qual o objetivo de a gente fazer esse retalho para que a gente tenha, né, uma boa execução do nosso retalho? O objetivo, gente, é fazer uma boa manutenção do suprimento sanguíneo, tá certo? Porque se você não fizer isso, fatalmente você vai ter, né, lesão aí do retalho que você está executando. Beleza, professor, tem que fazer aí a manutenção do suprimento sanguíneo, mas como que eu faço isso, né? Como é que é a execução aí desse retalho? Né? Então, normalmente nós fazemos aí duas incisões, né, principalmente em dentes aí inclusos que estão muito altos aí nos terceiros molares superiores, ou então nos dentes inferiores, quando tem uma classificação de Perry Gregory muito desfavorável para a extração, né? Se você não viu a classificação de Perry Gregory, a gente tem um vídeo aqui, vai subir o card, tá, sobre essa classificação de Perry Gregory de terceiro molar, tá certo? Então vou deixar aqui também na descrição. Então essas incisões, tá? Incisão que a gente executa para a elaboração do retalho, elas normalmente são executadas nessas condições, né? Em dentes inclusos, em exodontias de restos radiculares, né? Então, basicamente, a gente executa uma incisão em envelope, que é essa incisão intrasulcular, né? Que a gente faz aqui no sulco dos elementos dentários, e uma incisão relaxante, tá certo? Essa incisão relaxante aqui é que vai determinar um bom suprimento sanguíneo para o nosso retalho, tá certo? Então veja só, quando você fizer uma incisão relaxante, tá? Obedeça aqui a esse princípio em que a base do nosso retalho ele tem que ser maior, a base ele tem que ser maior do que a altura, tá certo? Do que a altura, tá? E quanto maior, pelo menos duas vezes, ó, pelo menos duas vezes, tá? Porque você vai garantir, tá certo? Que aí você vai fazer essa incisão, né, ó, divergente aqui, né, ó. E aí você vai manter um bom suprimento sanguíneo, ó. Se você fizer uma incisão aqui, ó, que é convergente, tá certo? Para o fundo de sulco, aí você vai estar dificultando o acesso sanguíneo a essa porção do retalho. E aí você pode provocar, né, uma necrose dessa região. Fechado? Então sempre busquem fazer esse tipo de incisão, tá? Para que você tenha uma boa manutenção de aporte sanguíneo aqui, né, do retalho que você está executando, tá? Eu estou mostrando aqui para você uma incisão, apenas uma incisão relaxante, né? E aqui nessa figura eu estou mostrando para você duas incisões relaxantes, né? Para a gente exemplificar bem essa questão de que a base ela precisa ser duas vezes pelo menos maior do que a altura. Fechado? E aí, né, a gente vem para os tipos de retalho, né? Então, basicamente, a gente tem os retalhos retilíneos, tá certo? Basicamente, a gente tem os retalhos retilíneos, tá? A gente tem o retalho em arco e o trapezoidal, tá? Basicamente, o retilíneo é esse que a gente faz aqui intrasulcular. A incisão em arco a gente faz geralmente aqui para ter acesso, né, às cirurgias paraendodônticas aqui no final, né, aqui no periápice, né, dos elementos dentários. A gente tem os acessos trapezoidais, tá certo? E aí cada um vão receber um nome específico, não é o objetivo dessa aula, né, mas é para que vocês saibam, né, os tipos de retalho, tá bom? Então a gente tem basicamente, né, os retalhos retilíneos, a gente tem os retalhos em forma de arco e os retalhos trapezoidais. Fechado? Beleza. A gente vem para a diérese, né?
E a próxima etapa a gente tem que fazer a divulsão. O que é divulsionar? Né? É fazer a separação daquela mucosa ali do osso alveolar subjacente, tá certo? Então eu vou ter que fazer, geralmente para fazer uma boa confecção de retalho para uma exodontia, eu vou ter que fazer aí um bom descolamento mucoperiosteal, tá certo? Descolamento total, tá? Então sempre que você fizer, tá certo? As relaxantes, as incisões relaxantes, como você pode ver aqui, tá certo? Nessa foto, tá, ó. Aqui eu fiz uma incisão envelope, né, ó, e um relaxante aqui, ó. Sempre inicie, tá, o descolamento mucoperiosteal pela união da incisão relaxante com a incisão intraocular, tá? Por quê? Porque aqui você vai diminuir, né, os pontos de tensão, tá? E aqui você vai manter uma boa separação do retalho do osso alveolar subjacente sem lesionar o seu retalho, sem rasgar o seu retalho. Fechado? Então é uma dica que eu dou para você, tá? Então sempre inicie, tá, o descolamento pela união das incisões relaxantes com a incisão intraocular. Fechado? Então outra dica importantíssima, tá certo? Dica importante, tá? Dica importantíssima, importante, certo? Não esquece disso. Vamos lá seguindo. E aí a gente tem que fazer o afastamento, né? Depois aí do descolamento a gente vai fazer o afastamento. E uma outra informação muito importante, tá certo? Na hora do afastamento, depois de ter descolado, é você fazer um bom afastamento, assegurando que tanto a mucosa quanto o periósteo, imediatamente ali embaixo da mucosa, eles estão sendo afastados, tá? De uma maneira completa. Olha só, observem aqui, tá certo? Essa figura aqui, essa foto, tá? Ó. Perceba que eu não tenho nenhum resquício de periósteo aqui, tá? Ó. E por que isso é importante, né? A gente assegurar esse afastamento? Porque você vai ter certeza, gente, que você vai ter um menor sangramento na grande maioria das vezes, tá? Porque se você ficar aqui com o afastador tocando no periósteo, tá? Pinçando o periósteo que a gente chama, tá certo? Você vai provocar um sangramento no local. Então, se você ficar pinçando, né? Você vai aumentar a lesão no periósteo. Isso é ruim, primeiro, porque você não vai conseguir visualizar, porque você vai estimular o sangramento, né? E segundo, pelo fato de você causar um traumatismo no periósteo, que no pós-operatório possivelmente você vai ter uma complicação, né, de um edema maior, tá certo? No pós-operatório, trazendo desconforto maior para o paciente, né? Então, sempre cuidar bem do afastamento, tá certo? Sempre cuidar bem do afastamento, tendo a certeza que você está tracionando o periósteo com a mucosa, tá? Então perceba aqui que nessa imagem você não tem nenhum resquício de periósteo, beleza? Continuando na divulsão, em algumas cirurgias, né, no consultório, a gente acaba executando aí, né, a divulsão dos tecidos, né? E aí essa divulsão você tem que ter alguns cuidados, né, quanto à pega do instrumento, né, e o movimento que você faz, tá certo? Então toda vez que você for fazer, né, um movimento aí de divulsão, você sempre tem que entrar com um instrumento de ponta romba, uma pinça Kelly de preferência, tá certo? Né? Essas pinças que tem aí uma ponta romba, tá? Evite usar uma pinça ou um instrumento cortante com a ponta ativa, tá? Porque você vai lesionar, aí não é o seu objetivo, como por exemplo aqui, né, para você remover as inserções fibrosas aí de uma frenectomia, uma bichectomia, tá certo? Então, sempre entre lá na ferida cirúrgica com ela fechada, com o instrumento fechado, né? E abra lá dentro da ferida, tá certo? Para você ter certeza que você está fazendo a divulsão, você está abrindo os espaços, né? E aí você consegue o seu objetivo, que no caso aqui da frenectomia de lábio superior é você romper essas fibras, né? Que ficam aqui nessa região. E no caso da bichectomia, né, na remoção do tecido adiposo da bochecha, você está aí, né, ganhando espaço aí nos planos faciais em busca da bola de Bichat, beleza? Então sempre muito atento à divulsão, tá? Como eu falei para você, a diérese também inclui outros procedimentos, aí no caso aí que a osteotomia é um deles, né? Então o dente, pessoal, o dente muitas vezes ele se encontra ali dentro, né, bem incluso ali dentro do tecido ósseo, e a gente tem que ter o acesso, então a gente tem que fazer o corte aí, né?
do tecido ósseo para ter acesso ao elemento dentário, tá certo? Então, uma dica que eu já deixo para você aqui, tá? Lembre-se sempre disso, porque uma vez um professor meu disse isso e eu acabei levando isso para a vida e eu vou repassar aqui para vocês, tá? O dente é seu e o osso é do paciente, tá? Então faça do dente aquilo que você quiser e deixe o osso do paciente na medida do possível, né? E que permita você fazer o procedimento da maneira mais tranquila, né? E sempre aí com o objetivo de fazer no caso de uma exodontia, né? De uma maneira menos traumática possível, mas que seja o suficiente para você elaborar e executar o procedimento, tá? E muito cuidado com a brocazecria, tá certo, gente? Quando a gente faz aí, né, as exodontias de terceiros molares inclusos, né, a gente sempre está muito perto aí de estruturas nobres, né? Como, por exemplo, o nervo alveolar inferior, né? A gente está próximo aí de ser o maxilar. Então a zecria, ela é uma broca muito potente, tá certo? Ela está aqui, bem aqui ela, certo? Então tem que ter muito cuidado com ela, tá? Então nas osteotomias, quando a gente fala aqui em osteotomia de terceiro molar inferior, sempre busque, tá certo? Expor a coroa do elemento dentário, pelo menos ali abaixo do terço médio do dente, tá certo? Da coroa do dente, tá? Porque aí você vai ter uma maior probabilidade de você remover esse elemento dentário, visto que a impacção, pelo menos da coroa, ela já foi bem removida, né? Minimizada, tá? Né? Mas enfim, o objetivo é você diminuir aí as impacções ou eliminar para que você possa remover o elemento dentário, né? Então, muito cuidado com a zecria, tá? Até quando eu devo fazer a osteotomia, né? Então, quando você perceber aí que as impacções que tá dificultando a remoção do elemento dentário, né? Então você vai executando esse processo de osteotomia, claro, sempre lembrando que o dente é seu, do dentista, e o osso é do paciente, certo? Então, muito cuidado com os excessos aí na remoção do tecido ósseo na osteotomia, fechado? Então a gente finaliza por aqui essa aula, né? Foi um prazer estar com você. Não esquece de ativar aí, né, o sininho, tá, para você receber notificação dos próximos vídeos, tá? Em que a gente vai terminar aí, né, as próximas manobras cirúrgicas, tá? Então foi um prazer estar com você. Vou deixar aqui no vídeo ao lado, tá certo? Aqui sugestões para que você possa acompanhar aí, né, no canal as nossas aulas, tá? Então até a próxima, tudo de bom, até lá.